E no vídeo de hoje eu vou explicar os tipos de influência que uma criança necessita desde a sua gestação até os seus primeiros 3 anos de vida para poder desenvolver seus 3 primeiros chakras, o da raiz, o sacro e o plexo solar, da melhor forma possível para poder evitar novos bloqueios e dissolver estruturas antigas. E como podemos agir para auxiliar nesse desenvolvimento e quais as consequências desses bloqueios que se formam nesses chakras, nessa fase da infância, para as outras fases da nossa vida. Meu nome é Thaís Santos, seja bem-vindo ao meu canal e esse é o quadro Tá Explicando. Antes de começar a falar dos cuidados que os pais devem ter com a criança nessa fase, é importante esclarecer que nenhum ser humano vem completamente puro e sem bloqueios para este plano. Tanto a deficiência como a sobrecarga e o desequilíbrio nos chakras, como também as experiências que deram origem a esses bloqueios e que estão armazenados no nosso corpo emocional e em menor proporção no nosso corpo mental, são experiências que se acumulam e não são deixadas para trás com a morte física. Elas são levadas de uma encarnação para a próxima até que tenhamos assimilado o aprendizado contido nelas, no decorrer do nosso desenvolvimento. Elas determinam de modo substancial as circunstâncias do nosso renascimento e os eventos que atraímos inconscientemente em nossa nova vida, através da irradiação do nosso corpo emocional. Mesmo assim, temos a possibilidade em cada vida de dissolver os nossos bloqueios emocionais, já rapidamente nessa fase da infância, já que no recém-nascido o sistema energético inteiro ainda é totalmente transparente e aberto. Isso significa que, em princípio, cada alma nascida de novo é dada uma nova oportunidade de uma vida plena. Porém, significa também que ela está aberta a todas as vibrações e experiências e, com isso, todo tipo de impregnação. O recém-nascido não pode ajudar conscientemente na formação da sua vida e ainda não pode relacionar as suas experiências. Por isso, fica totalmente dependente do afeto e do cuidado dos adultos, que possuem aí uma grande tarefa como pais. Atualmente, muitas almas altamente desenvolvidas aguardam um casal adequado no qual possam encarnar, sem acumular novos bloqueios desnecessários que dificultem o cumprimento da sua missão na Terra. Outras almas desejariam reencarnar nesse nosso tempo de transformação pelo fato de dificilmente poder haver outra oportunidade igual para aprender e crescer. O conhecimento que eu vou trazer a seguir pode ajudar os futuros pais a proporcionarem a uma alma que deseja vir para eles como filhos as melhores possibilidades iniciais em sua vida. Contudo, poderá também ajudar a cada um de nós a compreender melhor a nossa própria história dos bloqueios e, com base nisso, saber lidar com ela mais facilmente. Já antes do nascimento, atravessamos vários estágios de desenvolvimento dos chakras. Porém, esse desenvolvimento ocorre em sequência inversa, iniciando-se no chakra coronário, através do qual durante toda a gestação penetram fluxos energéticos de luz no embrião. E depois a formação dos chakras da testa, da garganta, do coração, do plexo solar e do sacro, desenvolve-se finalmente por volta do término da gravidez, o chakra da raiz. E a partir desse momento, o novo ser humano adquire a sua ligação terrena, estando pronto para entrar na nossa atmosfera. Por isso, já na gestação poderá originar-se inícios de bloqueios no sistema energético. Isso quando o ser que está sendo gerado é rejeitado ou quando a mãe está continuamente sob tensão, pois o feto vive em si e sente o seu mundo em grande parte através da mãe. Por isso que a dedicação amorosa ao ser no ventre materno suprirá seu sistema energético com vibrações nas quais se sente inteiramente bem e protegido. Quando a mãe atravessa os meses de gravidez como um período de felicidade e realização, terá criado as melhores condições de vida possíveis para que seu filho utilize inteiramente o seu potencial. Algo fundamental na vida de cada pessoa é a hora do nascimento. A experiência do nascimento pode nos marcar dependendo da situação durante a vida inteira e pode determinar se nós vamos considerar o mundo como um lugar amigável e agradável ou como um lugar duro, insensível e frio. Com o parto, o ser deixa totalmente a proteção física que a mãe te deu durante os primeiros 9 meses da sua existência,
onde passou um estado feliz de ausência de tempo e de peso, sendo alimentado e protegido. Por isso, o parto natural, no qual a mãe e a criança não tenham sido enfraquecidos por medicamentos, representa sem dúvida um grande trabalho e esforço, mas seria o melhor cenário para não provocar nenhum choque para a criança. Contudo, o ponto mais importante aqui é que a criança não está preparada de modo algum para uma separação da mãe imediatamente depois do nascimento, enquanto ela ainda precisa sentir o corpo vibracional da mãe, no qual confia e ainda está alinhado com as familiares vibrações energéticas da sua aura. Esta é a importância desse contato físico com a mãe imediatamente após o parto, pois proporciona entre mãe e filho uma profunda ligação que nos meios profissionais é conhecida como vínculo amoroso. Um fluxo de sentimentos de amor, de energia emocional positiva, flui automaticamente e sem esforço consciente da mãe para o recém-nascido, que não é interrompido enquanto o seu corpo ainda sente a criança ou quando essa permanece, pelo menos na sua aura emocional. Esse fluxo envolve a criança com um sentimento de confiança e alegria. Neste momento do nascimento, é importante saber que os pais também desenvolvem um contato mais íntimo e uma compreensão mais intuitiva com o filho quando ele se dispõe a presenciar o nascimento ou quando tiram e acariciam o filho logo após o parto. Mas no caso contrário, quando o recém-nascido logo é afastado da mãe, ele sente a profunda dor da separação e da solidão, enquanto a mãe, nessa separação, continuar enviando conscientemente ao recém-nascido as suas emoções e sentimentos de amor, o contato ainda permanece e a criança não é totalmente afastada do suprimento energético da mãe. Porém, quando ela logo se dedica a outros assuntos, ou quando está cansada ou anestesiada devido aos medicamentos, este contato também é interrompido. E o bebê sente esse desamparo no mundo desconhecido e frio, no qual se vê totalmente abandonado, sem a presença protetora e carinhosa da mãe. Essa experiência é tão impactante que o sistema de energia da criança, via de regra, não é capaz de assimilar os sentimentos aterrorizantes, causando uma profunda comoção que tem como consequência um primeiro bloqueio das energias. E esse bloqueio ocorre principalmente na região do chakra da raiz. No primeiro ano de vida, tanto nos assuntos que se desenvolvem até os 7 anos de idade, quanto os assuntos que acontecem só durante o primeiro ano, são envolvidas as energias do chakra da raiz, além do domínio do mundo físico e material que atinge o seu auge quando a criança aprende a andar por volta do fim do primeiro ano de vida. Neste período é formada uma confiança original do mundo físico que constitui a base para o desenvolvimento completo e destemido de todas as possibilidades inerentes ao ser. Além disso, todos os outros centros de força são supridos de energia vital através do chakra da raiz e através da energia Kundalini. Dessa maneira, o bloqueio do chakra básico afeta todo o sistema de energia. Por isso, não é por coincidência que a psicologia considera o primeiro ano de vida de uma pessoa como o mais importante. Nessa época, na qual a criança coleciona primordialmente as experiências através do seu corpo físico, ela necessita sobretudo do contato físico com a mãe e por vezes também com o pai e com outras pessoas mais íntimas. Nessa idade, a criança ainda não tem noção de tempo, então quando ela chora, seja por solidão ou por fome, ela não tem noção se essa situação terá um fim e entra facilmente em desespero. Mas se a sua necessidade for prontamente atendida, é formada nela a confiança de que está em um lugar que a supre com tudo aquilo que ela necessita para a manutenção do seu corpo e para a satisfação das suas carências físicas. Assim, a criança pode se abrir tanto no plano físico como no etérico às energias nutrientes e protetoras que o nosso planeta mantém à nossa disposição. Quase todos os povos indígenas têm esse conhecimento intuitivo. Eles carregam os filhos até a idade de engatinhar, sempre junto ao seu corpo, e quando a criança começa a engatinhar, elas são colocadas no chão sempre que querem. Já durante a noite, as crianças são deitadas junto ao corpo da mãe e sempre que sentem fome, o seio já está ali bem perto, tendo assim todas as suas necessidades básicas satisfeitas.
As crianças desses povos raramente choram e bem cedo estão dispostas a assumir as suas responsabilidades sociais. Eu sei que um cenário desse de total dedicação para uma mulher atualmente é quase impossível e extremamente desgastante. Porém, é sempre bom ter em mente o quanto essa ligação entre mãe e filho nesse primeiro ano de vida é importante em termos emocionais e energéticos para a criança. Pois quando a criança perde os sentimentos de confiança primária, de segurança, de satisfação e de proteção, ela procurará cada vez mais no seu exterior e no mundo material. E à medida que ela vai crescendo, ela formará relacionamento com coisas e não com pessoas. Isso já costuma se iniciar com os animaizinhos de estimação, que tendem a substituir a presença do calor dos adultos. Mais tarde vem os pedidos constantes por novos brinquedos e guloseimas, na procura inconsciente de algo que afaste esse sentimento leve e angustiante de vazio. E como adulto, já são as roupas, os carros, os vícios e talvez a própria casa, bem como a posição profissional ou social. Aspectos que a maioria das pessoas se prendem emocionalmente na esperança de recuperar o sentimento de segurança e satisfação perdidos na infância. Nossa sociedade de consumo não existiria sem essas necessidades insatisfeitas na maioria das pessoas. Porém, está aumentando o número de pessoas que reconhecem que essa experiência de proteção e satisfação interior não pode ser alcançada através de bens materiais. E estão iniciando uma busca interior e essa é realmente a única chance de suprir essa falta. No segundo ano de vida, a criança em desenvolvimento entra em contato com as energias do segundo chakra. E o toque afetuoso, o afago e as carícias ganham mais importância, indo além do simples contato físico. A criança começa a descobrir a sua sensualidade e a perceber e a expressar melhor as suas impressões e emoções. Neste momento também aparecem aos poucos os conteúdos do corpo emocional trazidos de uma vida anterior. Essas são inicialmente as estruturas emocionais mais relevantes que a criança vivencia no seu segundo ano de vida. Por isso, é importante que os pais não tentem impor uma determinada postura à criança, senão ela vai começar a reprimir as suas emoções e a se endurecer de certa forma. Por outro lado, quando a criança aprende a simplesmente viver as suas emoções e a aceitar a sua existência e a lidar com elas alegremente, ela pode começar a dissolver todos os padrões emocionais negativos. Os pais deveriam compreender que uma criança nessa idade não pode expressar nenhuma negatividade. E se ela estiver zangada, isso acontecerá apenas pelo fato de um desejo natural seu não ter sido atendido. E os gritos ou gestos exagerados eliminam este bloqueio que se formou com aquela emoção, deixando assim a criança livre. Porém, para a maioria dos pais, pode ser difícil aceitar inteiramente essa expressão emocional de um filho, uma vez que eles não estão satisfeitos nem com eles mesmos. Eles gostam do filho quando a criança faz o que eles querem e como querem, e dessa forma transmitem a seguinte mensagem para a criança: assim como você é, não é bom o suficiente. E a criança, percebendo essa posição crítica dos pais e com medo de perder o seu amor, reprime os aspectos indesejados de si mesma. Isso tem como consequência uma profunda alteração energética, ocorrendo uma falta de confiança essencial na esfera emocional, e o chakra do sacro fica bloqueado. Como consequência desse bloqueio, a longo prazo, torna difícil para o ser, quando adulto, aceitar e expressar as suas emoções naturais. Então, para conseguir sentir algo, ele vai precisar de estímulos grosseiros e sensuais, além de desenvolver a tendência de considerar os outros como o objeto que o satisfaça. O terceiro ano de vida faz com que a criança entre em contato com as energias do chakra do plexo solar. E a expressão emocional torna-se mais diferenciada e as características que apresentamos em relação ao segundo ano de vida tornam-se agora mais pronunciadas. A criança agora quer ver a si mesmo como uma personalidade independente, conhecer a sua influência e sempre repetir não para ver o que acontece. Quando existe uma luta pelo poder entre pais e criança devido ao fato de os pais julgarem que só podem educar o filho impondo as suas vontades, essa disputa atinge o seu ponto mais alto no terceiro ano de vida.
E se a criança agora, no despertar da sua personalidade, não se sentir amada e aceita, as energias do chakra do plexo solar ficam bloqueadas. E quando for adulta, vai faltar então a confiança e a coragem de viver a sua personalidade individual, de pautar a sua existência pelos seus próprios conceitos e também de aprender com as experiências negativas. Em vez disso, ela vai tentar se encaixar em algum padrão ou tentará controlar o seu mundo. Bom, e nos próximos anos de vida, entre o desenvolvimento dos demais chakras em sequência. Porém, neste vídeo, eu me limitei apenas a trazer os cuidados nesses 3 primeiros anos de vida, que são os mais determinantes na vida do ser humano. Porém, eu quero ressaltar que em todas essas situações devemos considerar sempre que fomos nós que escolhemos as circunstâncias do nosso renascimento. Reencarnamos junto a um determinado casal para sermos lapidados e para vivermos as experiências necessárias para que a nossa alma consiga se desenvolver. Talvez poucos de nós tenhamos nascido com pais com profunda compreensão e amor desinteressado, que com muito afeto e experiência tenham eliminado os nossos últimos bloqueios limitadores do nosso corpo emocional. Isso não significa outra coisa a não ser que nesta vida é nossa tarefa e intenção desenvolver em nós mesmos aquele amor compreensivo que dissolve os bloqueios do nosso interior e que libera os aspectos indesejados e reprimidos da nossa alma. Sem que se deem conta disso, os nossos pais são os nossos primeiros mestres que pela sua conduta apontam as nossas fraquezas, de modo que através da dor e do sentimento de carência, finalmente nós procuremos os caminhos para recuperar a integridade interior. Posteriormente, essa tarefa é assumida por outras pessoas e situações de vida que nós atraímos inconscientemente e que nos serve como espelho para aqueles aspectos da nossa alma que nós escondemos na parte mais profunda da nossa mente. Bom, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que essas informações e aprendizado tenham esclarecido as suas dúvidas sobre o assunto e te ajude a conduzir o desenvolvimento de uma criança com mais consciência. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo e também de deixar o seu like e se inscrever nesse canal. Eu te vejo no próximo vídeo.